Graça e paz, meus irmãos. Mais uma quarta-feira, mais um estudo baseado no livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que te leva do ponto A até o ponto B? O que direciona a sua vida? O que te leva, o que te impulsiona a ir para frente? O que te impulsiona a ir além? O que nós queremos meditar hoje é o que dirige a sua vida. Olha o que Eclesiastes, no capítulo 4, verso 4, nos diz. Então eu vi que toda fadiga, todo trabalho, todo correr, toda habilidade no trabalho provém do quê? Da inveja. Da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A vida de todo mundo é direcionada por alguma coisa. E o dicionário, ele define o verbo dirigir como guiar, controlar e direcionar. Então, se você está guiando o seu carro, se você está jogando bola, fazendo uma comida, fazendo um reparo na sua casa, então você está guiando, controlando e direcionando. Que força dirige a sua vida? Nesse momento de pandemia, talvez o que dirige a sua vida seja medo. O medo de ficar doente. O medo de perder alguém para esse vírus. O medo de perder o trabalho. O medo de perder sua única fonte de renda, que de repente é um mercadinho, é uma loja de aviamentos, uma loja de roupa, um lanche. Talvez você tenha medo de perder. Rick Warren, ele dá 5 emoções que podem dirigir a nossa vida. A primeira delas é que muitas pessoas são dirigidas pela culpa, remorso, e acaba se punindo, e acaba sabotando o próprio sucesso, porque acha que merece o pior dessa vida. Caim, quando matou Abel, ele se afastou da presença de Deus porque caiu sobre ele a culpa. Ele ficou marcado pela culpa. E tem muita gente assim, passando pela vida, não a vida passando pela pessoa, ela vai passando porque ela está sendo guiada pela culpa. Nós somos produto do nosso passado. Somos sim, mas a gente não é prisioneiro deles. A gente pode ser liberto no nome de Jesus. Deus não é limitado pelo nosso passado. Gente, dá uma olhada nos homens e mulheres da Bíblia. E o que Deus fez com essas pessoas? Ele pegou Moisés, um assassino, e transformou aquele homem no maior líder do povo de Israel. Um homem que o testemunho de vida ainda nos motiva hoje. Deus não é limitado pelas coisas que aconteceram no nosso passado. Não deixe que a culpa também limite você. Não carregue uma mala de remorso para não poder caminhar para frente, para ir, sabe assim? Porque quem carrega esse tipo de mala se arrasta, não caminha, você acaba se arrastando. Olha o que o Salmo 32, verso 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Entrega para Jesus toda a culpa, todo o remorso, pede cura para a glória dele. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas se apegam à mágoa e não larga aquilo lá. E com isso fica estacionado na vida, sabe? Porque fica revivendo aquela situação na cabeça milhares e milhares de vezes e acaba vivendo de ressentimento. Leva essa pessoa para tudo quanto é lugar. Aquela situação leva para tudo quanto é lugar. E todas as vezes que vai falar, tem raiva na voz. Sabe aquele ranço? Tem aquele ranço. Gente, ressentimento machuca mais o ofendido do que o ofensor. Quem bate esquece, quem apanha não.
Se continuarmos alimentando o ressentimento, a gente vai continuar sofrendo e deixando que a raiva governe a nossa vida. A raiva do passado governe o nosso presente. O ressentimento passado só tem poder sobre nós se nós nos alimentarmos ele. O passado tem que ser perdoado. Olhe bem para aquele fulano, para aquela fulana, liberte ele em nome de Jesus. Melhor, se liberte, porque essa pessoa está vivendo a vida dela. Quem está amarrado somos, às vezes, a gente. Terceiro sentimento, muita gente é dirigida pelo medo. Pessoas dirigidas pelo medo perdem a oportunidade dos desafios saudáveis que Deus nos dá. O medo, ele é um encarceramento voluntário. Eu entro dentro da cela, fecho a porta e jogo a chave. Voluntariamente, entendeu? Porque eu tenho medo de tudo que vai acontecer. E o medo nos impede de tornar aquilo que Deus deseja de nós. Precisamos nos lembrar que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E aqui eu quero dar um testemunho rapidamente. Eu passei por um tempo de medo na minha vida. Depois que eu bati o carro, o ano passado, eu tinha um medo terrível de dirigir. Terrível. E que me travava e eu perdi a oportunidade de ir em alguns lugares, de fazer algumas coisas, porque eu não conseguia dirigir. E eu precisei de uma pessoa que me pegou pela mão e me levou ao local do medo, espiritualmente falando, emocionalmente falando. E ali naquele local de medo, eu pude falar para o Senhor que eu queria entregar a Ele o meu medo e Ele me encheu de amor. Esse medo não faz mais parte da minha vida. Eu tenho a cautela de todo e qualquer motorista, mas aquele medo que paralisa, que me impede de vivenciar tudo que Deus tem para mim, ele não existe mais. Ele não dirige minha vida, ele não é dono da minha história. Eu espero que seja libertador para a sua vida também. Muitos são dirigidos pelo materialismo, por coisas, por ter coisas, ter. Porque ter coisas satisfaz na hora que você abre a embalagem. Você abre a embalagem, usa e depois umas 2, 3 vezes e depois fica lá, encosta num canto, fica carregando cheio de pó. E tem um monte de coisa assim. Dá uma olhada lá na sua casa, aproveita que a gente está aí tudo dentro de casa e começa a ver o que você não usa de verdade. Que um monte de coisa comprou só para ter. Só para ter. A situação de tranquilidade acaba passando porque a gente deseja coisa nova, novidade, coisas maiores, coisas melhores. Ter coisa não significa que nós seremos importantes. Nosso valor não é e nem deve ser determinado pelas nossas posses. Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são coisas materiais. Não são as coisas materiais. Não é a coisa mais importante da nossa história. A coisa mais importante, minha filha diz isso, a coisa mais importante da vida não são coisas. E não são. O mais importante é o nosso relacionamento com Deus. As riquezas desaparecem, gente, assim, ó, num piscar de olhos. Ela simplesmente se esvai, some. Mas a verdadeira segurança está no nosso relacionamento com Deus. Quinto, muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Tem gente que permite que a sua vida seja dirigida pelo que o outro pensa. Se o outro disse assim, então vamos assim. Vamos lá. Precisam da aprovação dos pais, dos amigos, da sociedade. E esse é um desejo, às vezes a gente acha que é só adolescente, né? Ele entra por uma gangue, anda com fulano, cicrano, porque precisa de aprovação. Não, isso é coisa de adulto, isso é coisa de gente. Gente que quer a aprovação do outro e que acaba vivendo refém de uma outra pessoa.
E uma chave para o fracasso é tentar satisfazer todo mundo. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus. Jesus diz que não dá para servir dois senhores. A opinião do outro, principalmente se ele é muito querido para a gente, é importante. Mas nós, com Deus, tomamos as decisões para as nossas vidas. Quais são as vantagens de ter uma vida direcionada, uma vida dirigida por propósito? Sem Deus, a vida não tem propósito. E sem propósito, a vida não tem sentido. Sem sentido, a vida não tem relevância nem esperança. A maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. Teve um médico que ele fez uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa com pacientes com câncer, ele fez essa pesquisa e ele perguntava assim: você quer viver até os 100 anos? E dependendo da resposta daquela pessoa, ele sabia se o tratamento ia ser mais eficaz ou não. Porque quando uma pessoa tem um propósito de vida, ela tem um foco, ela tem esperança, ela fala: eu quero viver até os 100 anos. Então ela vai lutar. Ela vai lutar. E aí ele sabia que o tratamento seria bem mais sucedido naquela pessoa que tem esperança. Uma vida com propósito é uma vida com esperança. A esperança é resultado de se ter um propósito. Um propósito definido nos dá paz. E se você bem se lembra, eu falei sobre uma esperança espiritual. Traga isso à memória. Conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida, torna a nossa vida mais simples. Nosso propósito define o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quem eu sou e quem eu não sou. O propósito é o padrão pelo qual nós avaliamos nossas ações, para saber o que é essencial e o que não é. Sem propósito claro, a gente fica sem chão para tomar as nossas decisões. Onde colocar os nossos recursos, o que é certo, como é que eu posso usar o meu tempo de uma forma mais proveitosa. Quem não conhece seu propósito, exagera nas atividades. Isso causa estresse, fadiga, conflitos. É impossível fazer tudo que as pessoas querem. Não dá. Porque se for fazer tudo que todo mundo quer, você passa 60 horas e não dá certo. Não dá. Nosso tempo pertence a Deus. Uma vida dirigida com propósitos, embaixo do cuidado de Deus, leva a gente a um estilo de vida muito mais simples, muito mais leve, muito mais tranquilo. Uma agenda equilibrada, saudável. E conhecer o nosso propósito nos ajuda a estabelecer nossas prioridades. A gente se distrai com muita facilidade. Eu estou falando há 13 minutos e 25 segundos. E com certeza você já sumiu umas 4 vezes. Já foi sua mente. Acabamos deixando que as coisas pequenas, elas ocupem o lugar das coisas importantes. A gente gira e não sai do mesmo lugar. Sem propósito, a gente fica mudando de rumo, mudando de emprego, de família, de relacionamento, de igreja, na esperança de que cada mudança, de cada novo, venha preencher esse vazio. Ai, talvez seja dessa vez. Aí as coisas vão tudo dar certo. Mas não resolve não, porque o que falta é foco, o que falta é propósito. Os homens e mulheres que influenciaram a história da humanidade tinham foco, tinham um propósito. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Ele tinha foco. Você quer que a sua vida cause impacto onde você está? Dê um propósito para ela. Pare de andar em círculos. Pare de tentar fazer
tudo, faça menos. Jamais confunda atividade com produtividade. Faça menos e faça bem feito. Dê propósito e rumo sua vida. Conhecer o propósito traz motivação. Não é um trabalho que esgota a gente. É simplesmente o fato de você não gostar do que faz. Isso mata. Isso esgota. Consome nossa força. Motivação tira a gente daquele senso de reclamação, de murmuração, que o mundo tem a obrigação de me fazer feliz. O mundo não tem. No mundo jaz o maligno. E Deus me faz feliz. Deus me dá felicidade plena. Então, conhecer meu propósito dá motivação para fazer as coisas que eu gosto e fazer elas bem feitas. Conhecer meu propósito me prepara, nos prepara para a eternidade. As pessoas têm uma obsessão por uma palavrinha chamada legado, sobre aquilo que elas vão deixar para as próximas gerações. E achando que isso vai permanecer para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, não vai. Simplesmente não vai. As coisas acabam. Teve o Rick Warren cita um homem que ele fez de tudo para conseguir um troféu no atletismo, na universidade onde ele estudava, se matou para conseguir o troféu e ficou realizado quando o troféu dele estava lá no centro, sabe, daquele tipo, daquelas cristaleiras, assim, estava lá em cima, o nome dele, realização, ele falou, meu legado. Depois terminou a faculdade, passou muitos anos, ele recebeu de volta o troféu, dizendo que ele estava no lixo. O nosso legado é eterno. Aqui é consumido por traças. A gente se preocupa muito em deixar coisas aqui e a gente não se preocupa em deixar coisas para a eternidade. Tem muita gente querendo preparar os filhos para a universidade, mas não se prepara os seus filhos para a vida eterna. Não estou falando que é errado correr atrás das coisas aqui. De jeito nenhum. O que eu estou falando é o propósito. Qual é o propósito? Deixar coisas aqui, onde que talvez vá para o lixo, ou colocar as coisas de tal forma que isso ressoe para a eternidade. Certo? Então, uma vida com propósito, ela passa por entender que nós não somos o centro do universo. O foco é Deus, tudo é para Deus, que nós vimos semana passada, tudo começa com Deus. Entender que o que é que está dirigindo minha vida? O que é que está dirigindo a nossa história? Viver com propósito é o caminho para a paz. O que é que está dirigindo sua vida? O que é que está consumindo o seu tempo? O que é que está tirando sua paz? Acho que esse é um bom momento para você separar aí um tempo para reflexão e ver o que é que está aí roubando sua paz, o que é que está direcionando a sua vida, o que é que está te guiando e restabelecer a rota para a vida eterna. Deus te abençoe, um grande beijo e tenha muita paz.